UNAERP. Olá, ouvinte, eu sou Liz Barreto, estudante de jornalismo no curso da UNAERP, e hoje estamos iniciando aqui um projeto de cooperação acadêmica entre o curso de Arquitetura e Urbanismo da UNAERP e a Casa Cor de Ribeirão Preto. Hoje, com convidados especiais, Edson Salerno Júnior, que é arquiteto, coordenador do curso de Arquitetura e Urbanismo da UNAERP, pós-doutorando em Tecnologia Ambiental, e Maurício Siqueira, que é CEO da Casa Cor de Ribeirão Preto, profissional com mais de 30 anos de experiência em estratégia, comunicação e marketing. Junto comigo, na apresentação do podcast, minha amiga Rafa Siena, estudante de jornalismo da UNAERP. Olá, ouvinte da Rádio UNAERP, eu sou Rafaela Siena, e além de estar na companhia de Edson Salerno Júnior e Maurício Siqueira, participam também desse podcast os alunos de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de Ribeirão Preto, Lucas Rocha, de 22 anos, estudante do 4º ano de Arquitetura, que atualmente está estagiando na Casa Cor Ribeirão Preto. O Lucas sempre teve muito fascínio por elementos arquitetônicos e hoje se sente realizado por trilhar seu caminho profissional na área. Além dele, Maria Eduarda Svésia também está aqui comigo. Ela tem 20 anos e está no 2º ano do curso. Ela ingressou na arquitetura por conta da sua paixão pela arte e edifícios históricos. Então, vamos para a nossa primeira pergunta para o Maurício. Maurício, desde 2018, a Casa Cor é realizada aqui em Ribeirão Preto. A gente queria saber qual que é a importância dessa mostra para Ribeirão. Esse trabalho com a gente esse ano, melhorando o repertório, pondo em prática isso, para se tornarem grandes profissionais que representam a cidade. Então, a importância, assim, em termos, se a gente for olhar de conteúdo de informação, é transformadora, né? A gente, há 6 anos, a gente realmente vem causando um impacto de transformação no mercado, porque a gente traz o conteúdo para o mercado de Ribeirão Preto de uma forma extraordinária e com diversas visões diferentes. Não só de profissionais de Ribeirão Preto, mas do Brasil inteiro. Não só das lojas de Ribeirão Preto, mas do Brasil inteiro. Então, acho que esses impactos é o que a gente vai vendo refletindo a cada ano, a mostra crescendo a cada ano, né, encorpando a cada ano, e fazendo uma entrega desse recorte do morar e do viver agora, em 2024, completamente diferente do que a gente via em 2018, no momento pós-pandêmico. Ótimo. Agora vamos passar a pergunta para a Maria Eduarda, nossa aluna do 2º ano de Arquitetura da UNAERP. Olá, ouvintes. Eu sou a Maria Eduarda, eu estou no 2º ano de Arquitetura e Urbanismo, e a minha pergunta é relacionada à logística dessa parceria. Vocês já se conheciam? Foram várias reuniões? Como que funcionou todo esse processo? Para mim ou para ele? Pode começar com você. Bom, em primeiro lugar, a gente recebeu uma proposta das meninas, a Sandra e a Daniela de Content, que entrou em contato com a professora Marcela Curi Petenucci e que passou o contato para a coordenação. E então a gente, através delas, Maurício chegou e nós conseguimos nos conectar. Anteriormente a isso, a gente já estava meio que conversando, algumas conversas, mas se consolidou esse ano mesmo. Então fizemos várias reuniões e várias propostas foram pensadas junto com a diretoria, verificando o que era possível, o que nós alcançaríamos fazer, o que a gente teria braço para poder fazer, até que a gente chegou num denominador comum de ações que seria interessante tanto para a Casa Cor quanto para nós, da universidade, e assinamos o convênio, o termo de cooperação acadêmica, e estamos aí juntos. Eu acho que a conversa, na verdade, desde o início a gente já sempre conversou, né, com a universidade, conversou com o Edson já, logo no 1º ou 2º ano que a gente veio para cá, sempre divulgou aqui internamente, sempre proporcionou para os alunos essa visita, fez sempre o convite nosso, deixando a casa aberta, né, para que vocês participem, se envolvam, e a gente em todos os anos sempre teve aluno da UNAERP trabalhando, estagiando, trabalhando num dos ambientes de Casa Cor com a mostra aberta. Esse ano a gente mudou um pouquinho, a gente avançou, como o Edson falou, foram vários pontos que a gente viu que tinha espaço, a gente tinha necessidade, era um espaço bacana para a universidade, e isso a gente foi criando outros elementos, outras oportunidades, como esse bate-papo aqui agora, que é um bate-papo super bacana, né? Uma oportunidade super legal que envolve outras áreas, né? Quando a gente enxerga a Casa Cor, arquitetura, design, não é só isso, né? É marketing, é jornalismo,
logística, como você falou no início, então, operação logística para pôr aquilo em pé. Então, são diversas áreas envolvidas para a gente ter um evento daquele porte. Então, essa proximidade maior, esses caminhos que a gente encontrou juntos agora, com certeza, numa próxima edição, a gente já vai ver outros, melhorar esses daqui, encontrar novas oportunidades, para que a gente tenha cada vez mais perto, Casa Cor e o UNAERP, desenvolvendo ações conjuntas que sejam bacanas para o mercado, que sejam legais para os alunos daqui. Muito interessante essa parceria. É ótimo mesmo. E, Edson, pensando... Na verdade, Edson e Maurício, né? Mas pensando assim, como uma prática extensionista mesmo para os alunos, deles, ao longo desse ano todo, poderem expor na mostra, por exemplo, da Unirobust, poderem visitar a Casa Cor, poderem estagiar na Casa Cor. Como que isso é importante? Como que isso vai agregar para eles em diversas formas para o mercado profissional? Que agora eles podem não estar inseridos, mas podem, num futuro bem breve, se inserir por lá. Em primeiro lugar, eles começam a ter noção da prática de mercado. Então, primeiro, networking. Então, eles conseguem conhecer os profissionais, quem são os profissionais, como esses profissionais trabalham, qual é a área específica de atuação de cada arquiteto, de cada designer de interiores. Depois, eles conseguem entrar em contato com fornecedores, quem são as pessoas que fornecem mármore, que fornecem cadeiras, poltronas e demais materiais construtivos. Também conseguem vagas de estágio, porque começam a ficar aí conhecidos nos meios arquitetônicos, vamos assim dizer. Também conseguem entender como se portar, como falar, como reagir, como conversar, a importância da relação interpessoal. Então, e também verificar a importância do que a gente fala em sala de aula, o desenho, a postura, a ética, e etc. e tal. Então, é vasto o conhecimento. Eu, complementando assim o que o Edson falou, eu acho que é uma virada de chave na vida de cada um de vocês, né? Então, até agora, então eu vou até um pouco lá atrás, quando eu comecei a trabalhar também faz bastante tempo, mas é uma mudança do que a gente vê, que é um mundo acadêmico, um mundo que sem grandes responsabilidades e grandes compromissos, né? Com uma base familiar. E vocês passam a ter a oportunidade de ter uma transformação muito grande, que é a hora que você é jogado, né? Você é inserido, jogado não inserido, no universo profissional. Então, jogado porque não é fácil, né? Eu falo que agora começou a briga, né? Agora que vai começar a vida para valer. Até agora vocês tiveram a importantíssima base familiar, ética, de valores, que vocês têm o complemento aqui na universidade, mas quando vai para o mercado de trabalho, muda completamente. Então, algumas coisas, vocês começam o quê? A ter uma nova adaptação, que eu falo que é a responsabilidade profissional, né? A gente tem a responsabilidade geral e agora a gente passa a ter uma responsabilidade profissional de comprometimento, de devolutiva, de hierarquia. E isso é um aprendizado muito grande, porque as transformações são muito grandes, principalmente nos últimos 30 anos. Então, quando a gente começa a identificar mais claramente as gerações Y, Z e tal, baby boomers e tal, que é o meu caso, olha como a gente está longe. Como a gente está distante, né? Então, a gente passa a ter, assim, formatos de vivências diferentes, com experiências diferentes, com inserção de uma forma de enxergar as coisas completamente diferente do que era antes, né? Eu venho do mundo analógico e fui passando e cheguei no mundo digital. E vocês nasceram no universo digital. Então, só isso muda completamente a forma de enxergar como as coisas acontecem, como eu me insiro com os meus colegas, como eu falo com o meu grupo de amigos, com o meu grupo de esporte, enfim. Então, acho que esse chaveamento, eu acho que é o principal ponto, que é um baque muito grande e um aprendizado muito grande para quem já está e para quem está chegando, né? Porque, assim, é um entendimento de quem está lá e tem que adaptar a um momento novo, mas é um mundo que eu falo que é trocar o pneu, o carro andando, né? O mundo está andando. Vocês estão ali trocando pneu, ó, tá andando 60 por hora, 100 por hora, vocês vão ter que entrar 100 por hora. Se entrar 20, vai ficar para trás. Se entrar 120, está muito na frente. Então, né? Vai entrando 80, 90, 100. E daqui a pouco, dali 5 anos, vocês já estão inseridos no mercado, vocês vão entendendo as coisas de uma forma diferente. Então, isso vai mudar, né? Tem uma forma de pensar diferente, porque
são anos completamente diferentes de quem está no mercado hoje, quem está chegando, e quem está no mercado há 10 anos, completamente estágios diferentes, né? De vivências e da forma de viver, de receber e de dar entrega. Trabalho é isso, você recebe, entrega, né? Então, essa relação, acho que é um aprendizado bacana que a gente proporciona para quem está entrando ali em Casa Cor, para quem está começando ali em cada área diferente de trabalho, de atuação, de inserção ali. Ótimo. Com certeza. Maurício, você comentou agora há pouco, na última resposta, a respeito da mudança, né? Até que quando começou a Casa Cor em 2018, ela era de um jeito, depois passou a pandemia, hoje os projetos são mais modernos. O que você considera mais diferente hoje em dia na Casa Cor? Então, eu acho assim, não é nem os projetos são mais modernos, né? Porque ele é moderno a cada ano que você vai fazendo, né? Ele foi moderno em 2018, 2019 e tal, né? O que eu enxergo é assim, a gente morava nas casas. E aí a gente passou a viver nas casas durante 2 anos. Então, dia 13 de março, apagaram a luz e falaram, vai todo mundo para casa, trabalhar em casa, viver em casa, jogar em casa, fazer esporte, academia, trabalhar, dar aula, assistir aula. Então, a vida mudou completamente naqueles 2020, 2021. Né? E isso tem um impacto muito grande na forma das moradias para frente. Então, se a gente enxergar de uma forma geral, né? A gente tinha uma escrivaninha em casa para fazer um preenchimento de um cheque, que quase ninguém usa mais, né? Para fazer uma anotação, para atender um telefone fixo, na maioria das vezes, né? A gente tinha uma cozinha com uma copa, às vezes não tinha, era tudo junto, né? Quartos menores, você se permitia ter um sofá maior, porque você andava ali dentro daquele espaço da sala, com a mesa de centro, a poltrona, o sofá, a televisão ali, né? Mas era apertadinho, mas cabia. Você não estava vivendo todo dia. Aí você passou, o sofá era bonito, mas não era tão confortável. A cadeira da escrivaninha era bonita, mas não era ergonômica, né? A internet funcionava, mas não funcionava tão bem, porque todo mundo não entrava ao mesmo tempo e o streamer não era o que é hoje, né? Então, olha quanta transformação a gente teve de 2021 para cá. Então, isso impactou na forma da moradia de você observar a casa. Então, um impacto muito grande foi o home office, né? Que eu acho que é o mais falado. Então, todo mundo passou a ter um escritório de trabalho em casa. Para isso, você precisa ter internet adequada, equipamento adequado, computador adequado, uma cadeira ergonômica, né? Uma mesa na altura correta. Não dá para você ficar adaptando. Você vai trabalhar 6 horas, 7 horas, 8 horas, 4 horas. Então, é diferente de você, meia horinha ali, você faz o negócio e nem dá tempo de ficar desconfortável, né? A gente observa a cozinha também. A cozinha passou a ser mais usual no meio da pandemia, então completamente usual. A família veio para dentro de casa e foi para a cozinha junto, né? A gente usava aquele ambiente junto. E o sofá da sala, que não era tão confortável, porque eu assistia televisão ali 2 horas, um filme e tal, ele passou a ser muito mais usado. E você, como ele era grande, você começou a bater a perna, bater o cotovelo, não cabia todo mundo. Ele doía as costas, porque ficou mais tempo nele. Então, todas essas transformações, eu acho que mudou a forma de a gente enxergar a casa. E isso proporcionou uma transformação muito grande. Tanto que um dos mercados que mais se desenvolveu nesse período foi o período da construção que não parou, né? Ela continuou acelerando, com o pé embaixo, porque quem tinha móvel precisava trocar, né? Quem morava num tamanho precisava mudar para uma maior, porque funcionava a casa daquele jeito. Agora, todo mundo dentro não cabe, né? Passou a não caber, né? Então, acho que esse foi um dos grandes impactos na casa, e a gente foi vendo surgir outros ambientes. Hoje, se a gente falar em formato de trabalho, né? Vamos falar em São Paulo, uma grande cidade, né? Então, uma cidade mundial, né? Uma das maiores do mundo. O trânsito principal era segunda e sexta. Hoje ele é terça, quarta e quinta. Então, segunda e sexta já não é o principal. Por quê? Porque você estendeu o seu final de semana em casa com trabalho e com lazer. Então, seu final de semana em casa vai de sexta a segunda. Você para ali na sexta, trabalha a sexta em casa, trabalha a segunda em casa e já está em casa. Então, você teve essa extensão. Então, o uso da casa começa a te pedir outras coisas. A área de lazer é mais valorizada, uma área gourmet tem mais importância, porque naquele período que a gente não tinha que fazer, a gente foi fazer mais bolinho de chuva, o outro foi aprender a fazer pizza, o outro aprender a fazer risoto, o que gostava de fazer churrasco para entender mais de carne. Então, a área gourmet ficou um potencial maior. E é uma característica local. Então, quando a gente vem para Ribeirão Preto é uma cidade que tem que ter uma cozinha gourmet,
tem que ter uma área externa para a gente poder ver o céu azul. Ele não está tão azul agora como o clima nosso que a gente está vivendo. Mas ele é um céu azul em outono, é um céu maravilhoso. À noite, as noites são maravilhosas, com uma lua super bonita. Então a gente consegue ver, a gente precisa desse contato externo, porque a cidade permite isso. Diferente de uma grande cidade. Ele tem a cozinha gourmet, mas é uma varanda totalmente cercada de vidro, né? Porque por uma série de fatores, por segurança, por barulho, pelo próprio clima, que é um clima completamente diferente daqui. Então, essas transformações, a gente enxergar 2018, era um perfil de casa que estava sendo construída, uma casa mais... as paredes vêm sendo derrubadas, né? Isso já começou... Esse início de derrubar a parede iniciou em 2005, porque é exatamente quando a gente começou a fazer um evento chamado Design Forum, e o primeiro foi o Design Forum Cozinhas, quando começou a quebrar a cozinha da parede para integrar com a sala. Então, era uma janelinha, né? Aí a janelinha começou a virar meia parede começou a virar a parede inteira, e a cozinha passou a ser a protagonista, e hoje inverteu. O estar voltou a ser o grande protagonista. Por quê? Porque a gente está usando mais a casa. Mas ela, o que ela tem como pano de fundo, ou como um elemento muito importante? A área gourmet. Porque você está integrando ali, né? Como a gente já está nesse balcão aqui, né? A gente está conversando de um outro lado, eu estou produzindo um risoto, outro fazendo um aperitivo, abrindo uma garrafa de vinho, uma bebida, pegando outra bebida, e a gente continua conversando, a gente continua integrado. Mas, ao mesmo tempo, a gente pode virar mais lá para o outro lado e ver o jogo de futebol, ver um filme, ver uma cena, um noticiário, enfim, que passou. Então, essas transformações no modelo de morar, né? Então, não dá para falar o que tem de mais moderno, né? Eu falo sempre assim, qual é a tendência, né? Não é qual é a tendência, qual é o movimento de tendência. Porque a tendência é o quê? É a mudança climática, é o que vai impactar lá na frente. Isso é um movimento de tendência, né? Vai impactar numa série de coisas, nos pigmentos das cores, das roupas, no pigmento dos materiais. Se vocês observarem os materiais que a gente tinha, vamos lá, na tua pergunta, em 2018, hoje a gente tem muito mais fibra natural, a gente precisa de um material mais macio, mais ligado à natureza, porque a gente precisa ter essa proximidade com essa interseção climática brava que a gente tem aqui em Ribeirão, que tem um clima bom, mas quando a gente vai para uma grande cidade é muito complicado, né? O ar poluído e tal. Então a gente precisa desse contato maior com a natureza dentro de casa de alguma forma. Entendi. Legal. Olá, ouvinte, eu sou Lucas Rocha, aluno do 4º ano do curso de Arquitetura e Urbanismo da UNAERP. Então, Maurício, eu queria saber um pouco de você, como você está nos bastidores da Casa Cor, eu queria saber como é a sua visão em relação a como foi ver uma casa de 50 anos de idade, que estava fechada há um grande tempo, estava completamente deteriorada, se transformar em uma amostra impecável que está nos padrões de Casa Cor. Bom, pra gente é um orgulho muito grande, né? Ter uma amostra, uma entrega que a gente faz esse ano e a gente vai conseguindo a cada ano melhorar. Então, eu falo que a gente tem aqui uma Casa Cor, uma amostra com uma qualidade de acabamentos de primeira linha, né? Então, e a gente não vem de uma forma geral, né? Vem em muitos locais, mas a gente tem um cuidado muito grande com isso, não só da finalização de acabamentos, dos objetos de decoração, da qualidade de arte, cultura que a gente coloca lá dentro, né? Então, quando a gente busca uma casa, busca um imóvel, né? A gente também vai aprimorando isso ao longo do tempo. A gente hoje já sabe o tamanho que a gente precisa de uma casa para... O que é importante eu ter nesse imóvel para poder fazer uma casa cor, né? Qual é o tamanho dele que eu preciso ter de terreno, de 2 a 2.500 metros, 2.700, né? Eu preciso ter área coberta, eu preciso ter... Se ele é um sobrado, eu ganho espaço dentro dessa área de 2.000 metros, então ele pode ser um pouquinho menor, porque eu tenho uma área dobrada, né, construída. E a gente precisa sempre ter alguns pontos principais. Os principais ambientes da casa são uma cozinha, um living e uma suite master, né? Esses são os principais pontos. Então, você vai comprar uma casa, você quer saber onde você vai fazer sua comida, né? Fazer alimentação, então, onde eu vou me alimentar, onde eu vou relaxar e onde eu vou dormir, né? Onde eu vou me recuperar minhas energias. Então, esses são os principais pontos dos ambientes que a gente precisa ter na casa. Esses são, isoladamente, os 3 ambientes principais. Aí a gente tem outros pontos que são as experiências de lazer. Um bar, um restaurante, um café, uma loja. Então, a gente vai observar dentro desse imóvel onde podem ser esses ambientes e em que ponto ele pode ser para a gente começar a enxergar esse fluxo. Então, o fluxo de Casa Cor é guiado. Você entra numa porta, sai na outra e você passa em todos os ambientes, 100%, né? Para você poder participar e não ter nenhum privilégio e para que o profissional que entrou ali com seu ambiente, as marcas que entraram com seus produtos, elas consigam
ser vistas por 100% das pessoas que visitam. Então, eu enxergo assim, no imóvel, esses 3 pontos, se eles atendem, o número de ambientes que a gente em Ribeirão Preto é por volta de 32, até 35, não é mais que isso. Se ele me dá essa possibilidade de ter uma boa cozinha, uma boa sala, um bom living, uma boa suíte, se ela me permite eu ter um restaurante aberto, o restaurante é muito importante na Casa Cor. Muita gente vai e faz o jantar. Esse ano o restaurante abre de sábado e domingo. É muito importante a gente ter um bar que ele seja aberto, porque a cara do nosso bar, a gente não tem bar fechado em Ribeirão Preto, porque não é a nossa cara, né? É muito mais legal no lugar aberto, né? Aproveitar o clima, ver as pessoas e tal. Então, quando a gente faz esse mapeamento, né? Em que região que está a casa, se ela tem um acesso fácil, se é fácil estacionar, se as pessoas conseguem chegar de outras cidades de uma maneira simples, né? Então, são esses pontos, né? Que a gente, por volta de 10 itens, que a gente faz esse check para ir observando e falar, aqui é possível. Aqui eu tenho 100% do que eu preciso. Aqui eu tenho 80% e eu preciso ajustar aqui. Aqui eu preciso fazer muita obra na casa. Eu preciso derrubar muita coisa para poder adaptar para o que a gente tem. Então, são os elementos principais aí que a gente observa. Ainda falando de mudança, Maurício, a gente percebeu que realmente mudou de endereço. E eu gostaria de saber como foi esse processo mesmo de escolha. Que nem você já estava falando, elementos como se tem acesso fácil, se tem como acesso de outras cidades. Tem algum principal que você diria que esse fator foi determinante para escolher o espaço? Ou, por exemplo, por que a escolha da Ribeirânia como bairro? A gente sempre recebe vai recebendo indicação, principalmente quando a mostra está acontecendo, né? Um monte de gente liga, posso fazer a Casa Cor na minha casa, né? Mas às vezes o interesse é reformar a casa, né? E não é o caso. Não é o caso da Casa Cor, né? A gente devolve a casa, sem dúvida nenhuma, de uma forma melhor, adaptada, modernizada muitas vezes, principalmente a parte de banheiros, né? Recuperada, pintada, né? Mas não é uma casa para reforma para você voltar a morar, né? Então, quando a gente começa a fazer a pesquisa de mercado, a gente sempre fez na Zona Sul, porque a gente entendia que era uma zona para onde a cidade está crescendo, né? Para onde tem um fluxo maior de condomínios, né? E o acesso seria mais fácil para a gente virar a própria casa ser um elemento de comunicação para atingir as pessoas, né? A partir do 5º ano, eu falei, a Ribeirânia sempre teve no nosso radar para trazer a amostra para cá, né? E a gente sabe que é uma região de grandes casas, foi a primeira, acho que, região importante que as casas começaram a ser maiores, terrenos maiores, os grandes usineiros vieram morar aqui na década de 70, né? Então, a gente tem casas muito boas aqui para fazer. Então, esse ano, a gente entendeu que é possível. E a gente saiu pesquisando no mercado, né? A gente vai olhando no mercado o que tem de possibilidade, contatando as pessoas que a gente conhece, avaliando as pessoas que falaram, olha, você não quer conhecer minha casa, eu quero te apresentar, acho que lá dá para fazer. Então, sempre foi esse o ponto de partida. Esse ano já era possível, depois de 5 mostras, o trade, né, o nosso mercado já conhece Casa Cor, então não tem esse problema. As pessoas do mercado de fora já conhecem, muita gente, consumidor já conhece, muita gente ainda não conhece, precisa conhecer, mas já tem um elenco muito grande de pessoas que conseguem. Você fala que a Casa Cor hoje é na Ribeirânia, ou é na Zona Sul, ou é em Alphaville, as pessoas vão, né, porque já sabem o que é o produto, o que é a mostra Casa Cor, o que é a experiência de viver Casa Cor, né? Acho que é por aí. Sim, entendi. Obrigada. Sim. Bom, Maurício, ainda nesse contexto de localização, a gente sabe que a Casa Cor ela já teve outros endereços aqui em Ribeirão Preto. Eu queria que você compartilhasse com a gente qual que é o impacto que a casa traz para o local que ela é inserida. Nesse contexto de visibilidade, o que ela traz para o bairro? Quais são os benefícios para a população, para o mercado, ali no local em que ela está inserida? Casa Cor, ela expõe... Vamos pegar o exemplo a gente fez, o primeiro ano a gente fez na Rua Garibaldi, que era para baixo da Fius ali, na pontinha ali do que é Alto da Boa Vista, acho que é um outro nome até o bairro ali, exato, que era uma casa com uma característica da Toscana. Então o primeiro lugar, né, que a gente fez foi a casa que a gente achou de um tamanho que a gente achava que era interessante fazer, né? Nós fizemos 3 anos seguidos, 3 edições seguidas na Carlos Consone, né? Então era uma avenida arborizada, larga,
próxima à estrada, fácil acesso, ao lado de um condomínio conhecido, né? Ao lado do shopping principal da cidade, talvez, né? Então, a gente identificou uma casa, ela conseguiu fazer em 2019, depois 21, depois 22, né? Ali, realmente, a gente vê um impacto de mudança, né? A Carlos Consoni, hoje é uma avenida que tem lojas de alto padrão de arquitetura, de decoração, né? E objetos, né? E moda, né? Então, era uma avenida com grandes casas, mas tinha uma loja apenas, né? Hoje ela já está... Hoje eu não sei exatamente, mas já tem por volta de 20 lojas de grande porte. Sim. Ali, né? Grandes lojas da cidade que saíram de outras regiões e foram para lá, né? Então, ela vai... a leitura que a gente faz a longo prazo, médio e longo prazo, é quase que como se fosse uma Gabriel Monteiro da Silva em São Paulo, que é uma rua exclusiva de design e decoração, né? Ela tem essa possibilidade, é uma avenida bonita, fácil acesso, fácil de estacionar, e essas grandes lojas estão indo para lá. A exposição de marca é muito grande. Então, esse acho que é o movimento que Casa Cor pôs luz ali naquela região, né? Era uma avenida que tinha uma loja só, né? Funcionando ali, uma academia, né? Algumas imobiliárias, alguns escritórios e tal. A gente pôs luz ali e falou, essa é uma região, as pessoas começaram a enxergar isso. Hoje a gente vem para Ribeirânia, é uma casa que estava fechada há 8 anos, né? A gente põe luz aqui na Casa Cor, com Casa Cor, aqui na nossa casa na Costa Abílio Romano, eu acho uma outra forma de olhar. Então, é uma avenida, se a gente enxergar hoje, tem a UNAERP, um hospital próximo, né? E, basicamente, ela é formada por escritórios de advocacia pela proximidade do fórum. Mas ela não tem nada de lazer, né? Ela tem um lazer perto, no estádio, né? Você tem 2 bares ali, mas eu não tenho um lazer mais sofisticado, né? Então, ali é uma casa que ela tem esse potencial. E ela pode criar esse elemento sozinho. Ela tem uma visibilidade grande, ela tem acesso fácil, tem estacionamento na rua fácil, né? Então, isso a gente proporciona para casa. O impacto nessa região é muito nova. A gente não consegue medir porque a gente ainda não finalizou, né? A gente ainda está vivendo isso, né? Tem um impacto nas moradias, nas regiões, num determinado momento, que é o impacto de uma grande obra, que é o momento ali de Casa Cor de 2 meses ali, que a gente causa um impacto de volume de pessoas numa região que era uma região calma. Então, não é um bom impacto para quem mora lá, né? Mas depois ele passa a ter uma frequência diferente de pessoas e passa a ter uma casa valorizada e não uma casa abandonada, né? Uma casa atualizada. Aquela região pode ser que provavelmente as pessoas comecem a enxergar aquelas ruas de uma outra forma. Sim. Né? E dependendo do que for transformado aquele local, numa outra região. É verdade, porque quando eu fui na Casa Cor, era na Carlos Consoni, virou um ponto de referência. Onde é a Carlos Consoni? Onde foi a Casa Cor? Isso. E as lojas realmente foram pra lá, porque eu lembro de lojas que não eram lá, e aí, nossa, do nada, de um ano pro outro, surgiu. Então, realmente movimenta muito, né, a cidade. É muito grande, é muito grande. Muito Você grande põe impacto. foco, é muita mídia, é muita bate-papo como esse, que a gente vai replicando, que vai ampliando, né, a divulgação da região. Então, E é uma marca nacional, né? E é uma marca nacional que a gente traz para Ribeirão. Sim, é isso mesmo. Além de receber os escritórios que montam os espaços e os alunos também para experiência, a mostra também abre as portas para eventos durante a semana, como as palestras que aconteceram essa semana e o bar que você mencionou. Eu queria saber se a ideia de abrir as portas da mostra é para dar um outro uso para casa ou se é para ser um ponto mesmo, que nem você já estava falando. Você diz com a mostra aberta. Isso. Né? Sim, sem dúvida. Na verdade, o que a gente traz? Eu falo que Casa Cor é um evento de conteúdo, né? Você tem várias formas de embalar o conteúdo, né? Pode ser numa viagem, como que o Edson falou que vocês vão fazer uma viagem, né, para cidades históricas para ver arquitetura. É um formato de conteúdo que você recebe. O podcast é um outro formato que você embala. Uma palestra, um fórum, um congresso, um seminário, o curso que vocês estão fazendo, são informações embaladas de uma forma diferente. Casa Cor é a mesma coisa, né? E o que a gente coloca ali dentro, procura trazer informação complementar ao que está acontecendo ali. Então, as palestras que a gente traz são conteúdos pensados e planejados dentro do que está acontecendo agora, nesse momento. Então, o que é importante falar agora? Inteligência artificial é super importante. É importante eu falar para a cidade de Ribeirão Preto.
que a gente enxerga isso. Arquitetura de varejo. Então, vamos trazer um profissional de arquitetura de varejo. Sustentabilidade. A gente teve uma palestra essa semana de sustentabilidade do Oscar Mendes Savá. Inovação. Teve uma palestra ontem, né? Não sei que dia que vai publicar aqui, mas no dia anterior que nós gravamos o podcast, né? Então, a gente tem uma palestra de inovação, de como inovar você como pessoa para poder praticar a inovação. Então, todos esses conteúdos, eles são planejados, não são palestras aleatórias que a gente convida as pessoas. Ele tem o que é importante que está acontecendo hoje, que pode complementar quem está expondo ali, que participa das palestras, quem está visitando a mostra, porque não tem custo nenhum adicional, ou para quem quer assistir aquele conteúdo, que vai assistir uma palestra, se for um aluno, por R$45, uma palestra super bacana, e ainda ver a mostra, né? Ter a experiência de vivenciar a mostra. Então, essa forma de enxergar essa embalagem, você tem o contato do produto, o contato com a experiência do profissional, o contato com o projeto, e ainda tem um repertório que você tem de formação com o profissional experiente do mercado, de destaque no mercado, daquele assunto que ele está colocando. É uma experiência bem completa mesmo. Bem completa. Agora, para o professor Edson, que tem um pós-doutorando, né? Ele está quase com o título de tecnologia ambiental. A minha curiosidade é se é possível a gente observar os detalhes que alinham a tecnologia e a sustentabilidade na Casa Cor deste ano, dos últimos anos. Sim, é possível, porque como o Maurício falou, ao longo do tempo a gente vem observando o uso de tecnologias diferentes, automação, como ele acabou de citar, novos materiais, não só no mobiliário, mas também na construção, nos revestimentos. Então, e aí como é que esse material ele é produzido, se ele é verde desde da fase de produção dele até a logística de sair da fábrica, que a gente chama de energia incorporada, né? Como é que ele é transportado até chegar na obra. Na obra, como é que isso é manuseado e depois a vida útil desse material. Então, tudo isso é considerado, né, a sustentabilidade, como vocês veem em sala de aula, é um tripé, né? Tem que ser ambientalmente, respeitar o meio ambiente, ser socialmente aceito e financeiramente suportável. Então, a gente consegue verificar se a produção respeita o meio ambiente, se a logística é poluente ou não, e se ele tem um tempo de vida útil. Se você perceber essas três fases, a gente entra no tripé da sustentabilidade. E a gente percebe, visitando a Casa Cor, que tem muita coisa que entra nesse aspecto, né? E isso é interessante de ver, inclusive, acompanhar a evolução desses materiais. E também é interessante, como o Lucas falou em determinado momento, acho que nas nossas reuniões, tendências, para onde que o mercado está indo, né? Para onde que a gente vai ser levado, impulsionado daqui a alguns anos. Sim. Só complementando um pouquinho, Casa Cor é uma mostra muito sustentável, né? São Paulo, a nossa franquia, a nossa Master, nossa mostra Master, que é Casa Cor São Paulo, ela é 99% certificada. Então, tudo que é separado dos restaurantes é reutilizado, já chegou a ter algumas mostras nossas, já tiveram até uma pequena usina de recompostagem. Casa Cor direciona dos restaurantes de São Paulo. Eu acho que esse ano foram 2 toneladas de materiais reciclados. Então, tem essa preocupação grande na desmontagem do material, né? Então, a gente usa ainda a construção, ainda não a gente não tem uma construção sustentável no país, mas a gente procura utilizar o máximo da casa para que a gente derrube o mínimo, né? Então, esse ano a gente praticamente recuperou 100% dos pisos de madeira da casa, né? Onde teve troca, saiu aquela madeira e foi aplicada em outro local, né? Teve pouquíssima demolição na fase de obra, justamente com essa preocupação. Então, quando a gente monta a casa, a gente já enxerga como a gente vai desmontar a casa. Porque senão eu crio uma derrubada enorme de alvenaria na entrada, depois mais uma derrubada enorme de gesso e outros materiais na finalização. Então, essa preocupação dos processos construtivos nossos é muito grande, para que ou que a gente deixe na casa, ou que ela seja inserida na própria construção da casa, para que a gente tenha o menor impacto possível, né? Esse ano eu vou te falar que a gente teve assim, uma evolução grande, que a casa proporcionou isso também, mas o cuidado cada vez maior de a gente utilizar esses materiais que às vezes são utilizados ali e vão sair dali para ir para outro lugar, como já aconteceu diversas vezes, né? Eu tive uma loja container que em 2021 que virou uma casa, numa represa, de frente a uma represa. Eram 2 containers que foram reconstruídos.
muito material que é utilizado, às vezes, de piso, que vocês veem ali nos ambientes. Se ele é um piso aplicado, ele não é... Ele é aplicado de uma forma que ele consiga ser retirado e reutilizado, e às vezes ele é doado, né? Ontem mesmo eu tive em Sertãozinho no projeto Beija-Flor e o banheiro era com pisos doados de um ambiente da Casa Cor, né? Então, tem essa preocupação muito grande nossa como mostra dessa causa sustentável, né? Maurício, agora falando um pouco de um dos grandes espaços da Casa Cor desse ano, que é o Espaço Automundi. Você pode contextualizar um pouco o que é esse ambiente, para quem não conhece? Qual que foi o principal pontapé inicial dessa experiência sensorial? Então, a Automundi, desde o ano passado, é uma empresa de automação, uma das principais empresas da cidade, né? E a automação sempre foi mostrando os cenários, iluminação, um telão, né? É o que a gente vê um impacto maior, né? A Automundi muito forte nessa área de implantar o cinema na sua casa, né? Então, só que eles começaram a observar que existem outras formas de a gente criar essa experiência em torno das marcas, né? Então, o pessoal de marketing é muito bacana isso. Acho que é uma experiência muito legal de vivenciar, né? E de enxergar essas oportunidades, né? De eu aplicar o lado sensorial do audiovisual, dos cheiros, dos toques que a gente tem ali dentro daquele espaço que foi criado de uma forma diferente, né? No final, é uma sala, uma câmera com espelhos, né? Um telão de 35 metros quadrados, legal, né? É muito interessante. E é um impacto de reflexão, de refração, né? De projeção, dessa projeção, que você vê um infinito muito grande, né? Que o próprio espelho, com o espelho vai replicando e vai proporcionando. E o que eles quiseram trazer? Eles quiseram trazer essa história da caverna de Platão, de lá de trás, dessa área de como a gente enxerga o morar, como a gente enxergava o viver, e o que pode ser a gente enxergar o mundo por uma outra perspectiva, né? Da natureza, da tecnologia, das imagens, de tudo que a gente tem no nosso universo que pode ser colocado ali. É como se você entrasse dentro de um filme e participasse do som, da imagem, fazendo parte daquele todo que foi colocado ali. Então, o que a Automundi quis trazer é essa experiência de você ter contato com o produto que ela tem, com a qualidade do som, com a qualidade de projeção, com a qualidade visual, de uma forma diferente do que você vê uma sala com uma grande tela e vê uma projeção de uma imagem bonita, um filme, um jogo, enfim, né? Então, acho que esse ponto, esse posicionamento de marketing que essa marca vem tendo nos últimos anos é transformador, é uma forma diferente de expor o produto no mercado, e isso a gente começa a ver os movimentos na concorrência. Então, isso desenvolve concorrência, né? Isso é concorrência evolutiva, não é concorrência predatória, né? Então, não adianta falar, minha concorrência, não, ele está cobrando mais caro, eu vou diminuir o preço, né? E eu já ouvi isso, né? Muitas vezes, todo mundo aqui já ouviu, não, tá caro, não, vamos diminuir o preço, não, o nosso copia, né? Então, né, o Brasil sempre foi um país muito de cópia, hoje, principalmente no design, né? Eu vou para o Salão do Móvel de Milão desde 2007. O brasileiro era super mal visto, porque a gente ia lá, era, não foto. Por quê? Porque era cópia mesmo, as indústrias iam para copiar, né? E às vezes 2, 3 meses, você já via produto, já via cor que não tinha nada a ver com o Brasil, né? Hoje a gente tem um design no Brasil muito forte, muito desenvolvido, né? Então, tudo isso vai trazendo as experiências, as vivências que a gente vai tendo, né? Eu posso ir lá no Automundi e participar dessa experiência que é para qualquer uma. A criança enxerga de um jeito, o adolescente enxerga de outro, o adulto enxerga de outro. Cada um, dentro da sua experiência, vai enxergar aquela imagem que você cria, né? Com o uso da tecnologia que está lá dentro, né? E se aproveita, se apropria e registra, né? Então, você faz parte daquele elemento que ele criou. Então, é um posicionamento de marca que fala, eu estou mais perto de você, né, consumidor. E é isso que eu te trago, alta qualidade de tecnologia, que é mostrada não simplesmente pelo equipamento, produto, caixa de som, né? Você praticamente não vê a caixa de som, né? Sim. Ali dentro. Mas você vê uma qualidade de projeção que você pode imaginar como seria um cinema dentro da sua casa, e o som, a qualidade de som dentro da sua casa, na hora que você está tranquilo vendo o filme que você quer, na hora que você quer. Acho que esse foi a principal pegada da Automundi,
da forma de enxergar o mercado. Sim. Muito legal. Muito bom. Bom, Edson, como um profissional que já está inserido na área, como você definiria o impacto que uma amostra como a Casa Cor traz, tanto para o mercado arquitetônico, para os arquitetos que já estão inseridos no mercado, quanto para os estudantes e futuros arquitetos? Vamos começar pelos estudantes. Pelos estudantes é aquilo que eu tinha comentado, né? Então, abre-se um universo mercadológico aí para esse estudante. Então, ele consegue entender a área em que ele vai se inserir, né? Para nós que somos arquitetos formados, graduados e já com uma certa prática de mercado, é uma oportunidade da gente, para quem visita, é uma oportunidade para a gente entender para onde o mercado vai nos levar, apesar de que alguns arquitetos são muito, muito antenados, mas a gente consegue entender para onde que o mercado vai nos levar em termos de revestimentos, de materiais, de tecnologia e sustentabilidade, etc. Para quem participa da mostra, eu não tenho experiência de Casa Cor ainda, mas mas eu participei de mostras outras, mas é um desafio, porque você tem um prazo que é diferente do prazo do cliente, você tem que conviver com vários outros arquitetos, com várias equipes diferentes, né? Então é um desafio de logística, de organização pessoal, de organização do seu escritório, né? Depois você tem que ficar ali visitando, tomando conta do espaço junto com o estagiário e fazendo essa propaganda, porque é uma vitrine, né? É uma vitrine. Então, e o pós, né? Que é a consolidação desse trabalho. Então, eu acho que é positivo desde o começo da carreira, né? Vocês como alunos, estagiando, fazendo monitorias. E para nós também, os desafios são outros, as responsabilidades elas vão aumentando conforme a gente vai subindo etapas aí, mas eu acho que é muito válido. Adquirindo cabelos brancos, né? Fala! Uma pergunta do Lucas que acabou passando, mas eu tenho essa curiosidade também. Como que é feita a divisão? Por exemplo, o arquiteto tal vai ficar com a sala, o arquiteto tal vai ficar com o living, o arquiteto tal... Como que funciona essa divisão do comecinho? Na verdade, quando a gente lança a casa, a gente faz o mapa da casa como você está vendo hoje, né? Então, aqui vai ser cozinha, aqui vai ser banheiro, aqui vai ser quarto, aqui... Enfim, né? O circuito vai ser esse, vai passar por aqui, por ali. Então, você vê a casa crua, né? Com o circuito. Onde vai derrubar a parede, onde vai fechar a porta, onde vai abrir porta. E os profissionais são convidados aí nesse lançamento e escolherem seus espaços. Então, eles podem escolher até 5 ambientes, né? E depois a gente faz uma curadoria que varia muito dentro do que a gente vê. Para quem é uma primeira edição, por exemplo, eu enxergo o processo criativo, soluções de problemas. Um jovem profissional não tem tanto projeto para apresentar quanto um profissional que está 20 anos no mercado, 30 anos no mercado, 15 anos, né? Então, o que eu enxergo? Eu enxergo esse lado de processo criativo e de solução. Que materiais que ele usa, que linguagem que ele usa, que perfil, se é uma coisa mais atualizada e tal. E em cima do que ele escolhe, a gente vai montando um tabuleiro de xadrez, né? Eu tenho que ver os ambientes principais, quem que escolheu, às vezes são empresas que compram os ambientes e elas escolhem os profissionais, né? Esse ano a gente tem 6 ambientes que são nesse modelo, né? Mas os demais profissionais vão escolhendo e a gente vai ajudando, né? Eu faço trabalho, me preocupo muito grande, faço trabalho muito próximo, né? Na ajuda da escolha, porque às vezes a pessoa quer, né? Sempre o living é um ambiente de maior destaque na casa, né? Mas o living é um ambiente complicado para você fazer, porque ele exige muitos parceiros, exige um investimento maior, exige mais materiais, mais fornecedores. É como uma cozinha também tem os parceiros específicos, né? Ele é mais específico. Então, assim, esse profissional quer fazer, mas ele tem esses parceiros. Vamos ver quem é o fornecedor dele, como ele compra. Então, ele, a princípio, cada um escolhe o seu espaço, né? Ou alguns espaços, e a gente vai montando esse quebra-cabeça para montar o que a gente tem quando a gente abre a mostra. Né? Muito legal. Muito bom. Agora, a respeito das curiosidades dos alunos conceituados aqui, que a gente pode falar no curso de arquitetura. Pode falar. Eu tenho uma pergunta assim, muito sincera. No comecinho da nossa conversa, a gente estava falando sobre postura profissional. O Edson agora citou sobre organização do escritório e tudo mais. E uma coisa que, desde a faculdade de arquitetura, pelo menos, a gente tem que lidar muito com liderança. De falar, isso tem que ser feito em tal data.
Eu queria perguntar pro Edson como que é esse processo de formação de liderança. Você considera que é uma capacitação a longo prazo, ao longo da trajetória de profissional? É um aprendizado a longo prazo, não é uma coisa que você faz um curso, né? Você vai aprendendo, apanha da vida muito, né? Apanha muito e apanha de novo. Então, você vai entender e abraçando as oportunidades e as responsabilidades. Lembrando que a partir do momento que aceita um desafio, num cargo, numa posição, enfim, te ofereceram a oportunidade, você aceitou, você tem que entender que aquilo tem, a cada escolha, uma renúncia, né? Então você está renunciando a algumas coisas, mas você também tem responsabilidades que você também vai assumir com esse aceite, entender as consequências dessas responsabilidades, né? Encarar de frente, mas assim, ser o máximo que você puder, né? Ético sempre, respeitar sempre, né? E entender e dormir com a cabeça tranquila no travesseiro à noite, sabendo que você respeitou a legislação, que você respeitou as regras do jogo, né? A legislação, as normativas né? E todos esses outros aspectos. Então, não é fácil, né? Não é fácil. Posso complementar? Por favor. Claro. Eu acho, assim, eu vou aliviar um pouco. Nem todo mundo precisa ser líder, né? Nem todo mundo nasceu para ser líder, né? Eu acho que a gente tem uma gama de profissões hoje e de possibilidades de trabalho, mas infinitamente maior do que quando eu comecei a trabalhar, né? A tecnologia proporcionou isso. Então, e minha formação é marketing, né? Então, se a gente fala só da área de marketing, o que a internet possibilitou comecem a observar agora o que a inteligência artificial vai proporcionar. Sim. Né? A transformação vai ser muito maior a longo prazo, já está sendo, né? Tem os alunos aí, Edson, que usam a inteligência artificial para fazer prova, fazer trabalho e tal, não tem? Tem. Com certeza. Então, galera, quem usa, para de usar, porque já tem a regrinha, já tem o robô que pega isso. Fica a dica, né? Mas assim, nem todo trabalho você precisa ser um líder seu. E aí é o que o Edson falou, comprometimento, responsabilidade e ética, né? Eu acho que são os 3 pontos principais. Mas você pode ser um jornalista, né? Como tem a Liz e tem a Rafaela, né? Aqui. E elas podem ter uma empresa assessoria de imprensa, elas podem ser geradoras de conteúdo, né? Sim. Elas são líderes dos trabalhos que elas executam. Mas eu não preciso estar preparado e preocupado, eu vou ter que ser um líder, porque eu vou ter que gerir uma equipe, nossa, meu Deus, e agora? São 10 caras, o que eu faço? Não, isso vai acontecer naturalmente, né? E o mercado vai te levar a isso, né? Né? Como o Edson falou bem, de uma forma muito bacana, é assim, essa experiência vai acontecer, você vai se identificar com isso. Porque você vai se identificar com a tua ambição, o que o mercado proporciona e onde eu quero chegar. Eu quero ser dono de empresa? Pô, bacana, né? O que sou mas eu tenho perfil empreendedor? Putz, eu odeio, né? Imagino, não quero sair vendendo. Empreendedor é isso, né? Sim. Sai vendendo, entregando, construindo, fazendo. Arregaça a manga, né? E vai atrás, né? Porque você tem que fazer por você, né? Então, eu acho que a liderança é uma coisa... Alguns têm mais, alguns têm menos. Agora, a responsabilidade, ética e comprometimento é para todo mundo, né? Sim, porque aí é a entrega que você faz. Fazendo parte de um time, né? A liderança também é muito mais diluída hoje, porque você tem que trabalhar com um time, é o que a gente faz lá, né? Com a participação do Lucas esse ano. Então, todo mundo faz tudo. Todo mundo carrega a cadeira também, quando tem evento, né? Todo mundo tira a cadeira depois, né? E todo mundo dá entrevista, todo mundo fala, todo mundo grava. Então, assim, para as coisas funcionarem, eu acho que, assim, vai do desenvolvimento de cada um, mas eu acho que não tem essa preocupação, pô, eu preciso ser um gerente, eu preciso ser um diretor, eu preciso ter um CEO, né? Eu acho que tem tanta oportunidade de você executar, você pode ser um nômade digital e trabalhar em qualquer lugar do mundo, que é maravilhoso, né? Gerando conteúdo ou fazendo a sua entrega de trabalho. Então, a sua liderança é com a responsabilidade do seu tempo para entregar o que você se comprometeu a entregar. Acho que é até mais por aí do que em termos de chefia. Exatamente. Sim, é mesmo. Ser bom naquilo que você se propôs a fazer, né? Tentar dar o seu máximo. Sim. E usar as ferramentas, né? Esses dias eu estava vendo uma palestra de
inteligência artificial na comunicação. Então, por exemplo, dá para usar muitas ferramentas e muitos macetes que vão facilitar muito a nossa vida. É isso E aí. não roubar o nosso lugar, né? Exatamente. Só acrescentar. Então, é ter sabedoria para usar mesmo. É isso aí. Bom, gente, a gente está caminhando para o final desse episódio. A gente vai abrir agora a palavra para os participantes, as considerações finais do Edson. Então vamos lá. Bom, eu só quero agradecer a oportunidade mais uma vez de estarmos todos aqui essa tarde, poder conversar sobre arquitetura, sobre Casa Cor, sobre arquitetura e urbanismo da UNAERP. Então, agradecer aos ouvintes aí que estão acompanhando conosco e os futuros que irão assistir depois. É isso aí. E dizer que a gente está muito contente com essa parceria, né? Foi para nós muito enriquecedor e estamos abertos para os próximos anos. Muito bom. Obrigado. Maurício. Bom, então, agradecer a presença de vocês, esse convite. É muito legal estar aqui com vocês. Eu adoro fazer, a gente vai ter a oportunidade de fazer uma palestra mais pra frente aí, né? Sim. Vai ser muito bacana, eu curto muito fazer isso. Tá próximo da academia, né? É o que motiva a gente, né? Acho que isso é uma coisa, a gente falou de inteligência artificial agora, mas sem você ter base, você não sabe perguntar, você não vai ter nada, né? Então, precisa saber, né? O conteúdo sempre é importante pra gente poder saber, é o que dá base pra gente fazer as perguntas e curiosidade pra você se desenvolver, né? Então, esse primeiro ano de parceria aqui é muito bacana, está sendo muito... Agradeço a toda a diretoria também e gestão da UNAERP, né, que acreditou no projeto, as meninas da DiConte, que trouxeram o projeto, que trouxeram a ideia para aproximar mais, a gente enxergar de uma forma diferente, com que a gente pudesse explorar mais esse conteúdo que a gente tem lá, esse palco que a gente tem lá, e o conteúdo que tem aqui na academia, né? Acho que sempre tem que andar junto e tem que se desenvolver para que a gente cresça, evolua, crie oportunidades, crie facilidades, né? E dê caminhos, né? Para vocês que estão começando, para quem já está no meio do caminho, para quem já está meio que chegando no final, que nem eu. Assim, tem bastante para fazer, bastante coisa para fazer aqui ainda. E fica o convite a todos vocês para irem lá, visitar a gente e participar dessa experiência Casa Cor. Sim. Tem até um comentário ali, ó. Minha mãe vai visitar hoje à noite. Opa! Ela vai visitar hoje à noite, Palminhas. Mas é muito legal mesmo, muitas oportunidades. Lucas? Bom, eu gostaria de evidenciar um pouco de como está sendo, como foi minha experiência, toda a bagagem que essa parceria entre a UNAERP e a Casa Cor me trouxe. Graças a essa parceria, eu tive a oportunidade de fazer parte da equipe, tive a oportunidade de participar do processo da obra da casa, então eu consegui ver basicamente como foi o projeto, o desenho técnico de 31 ambientes e ver como foi o processo de eles saírem do chão, como foi ver a casa se transformando, como foi uma das perguntas que eu fiz pro Maurício, se transformando em um padrão de Casa Cor, né? Então eu acho que essa foi uma experiência muito rica, foi muito interessante poder ter contato com materialidade, com o que tem de mais moderno, com tecnologia, que a casa é completamente automatizada, né? Ela tem uma bagagem tecnológica muito forte. Então tem sido uma experiência muito bacana. Eu acho que essa parceria tem uma perspectiva muito grande, tem muito potencial aí para influenciar na vida de outros estudantes, assim como influenciou na minha. Maria Eduarda. Bom, eu gostaria de agradecer pelo convite. Obrigada pela presença de vocês dois. Essa troca de ideias foi incrível, foi muito legal. E agradecer também toda a equipe da Rádio UNAERP. Muito bom. Agora chegamos ao fim oficialmente do primeiro episódio do projeto de cooperação acadêmica entre o curso de Arquitetura e Urbanismo da UNAERP e a Casa Cor de Ribeirão Preto. Recebemos aqui o professor Dr. Edson Salerno Júnior, coordenador do curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de Ribeirão Preto, Maurício Siqueira, que é CEO da Casa Cor de Ribeirão Preto, os alunos Lucas Rocha, do 4º ano, Maria Eduarda Svésia, do 2º ano, e agradecer por você que ouviu até aqui o nosso primeiro episódio do podcast, e a gente espera você nos próximos. Eu sou Liz Barreto. Eu sou Rafaela Siena e você está no podcast da Arquitetura UNAERP. Obrigada a todos e até o próximo programa. Você acompanhou mais uma transmissão da Rádio UNAERP. Audiovisual, Andrei Violante. Assistência, Gustavo Arsêncio e Diego Rueda. Coordenação, Gil Santiago. Da voz à sociedade. Foi uma entrevista muito bacana com o jornalista Breno Beolin. Ele quer reforçar